Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Boa noite, ouvintes. Sejam bem-vindos ao programa Em Poucas Palavras da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. A você que nos acompanha nesse horário, queremos um pouquinho do seu tempo. O programa Em Poucas Palavras tem o objetivo de procurar examinar assuntos da atualidade, olhando para a Bíblia, a fim de encontrar respostas que sejam verdadeiras e, assim, te ajudar na descoberta do que Deus deseja para você. Eu sou Natsan Matias, apresentador desse programa. Junto comigo está o pastor Augustus Nicodemos, comentarista do programa e pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, para quem eu passo a palavra para suas saudações iniciais. Olá, Natsan. Alô, queridos ouvintes. É uma satisfação estar de volta no ar, aí no seu receptor, batendo esse papo sobre questões da vida à luz da Palavra de Deus. Bem, muito recentemente foi noticiada a posse do primeiro-ministro Alexis Tsipras. Ele assume o comando de um país que passa por uma crise econômica muito séria. E antes que você pergunte o que isso tem a ver com você, comigo, eu chamo a atenção deste fato aqui, não porque o programa de hoje vai falar sobre a Grécia propriamente dita, mas por um fato interessante que ocorreu na posse do primeiro-ministro eleito. É costume, na maioria das vezes, que aqueles que assumem cargos públicos façam seu juramento com a mão sobre a Bíblia. Na solenidade, observou-se, de acordo com os relatos dos jornais, que Tsipras não jurou sobre a Bíblia. Ele agiu dessa maneira, porque ele é ateu, ele não acredita na existência de Deus. Esse é o tema do programa de hoje. Deus realmente não existe, como acredita Tsipras e tantas outras pessoas? E se Deus existe, como nós podemos provar a sua existência? Com a palavra, pastor Augustus. Natsan, essa é uma pergunta que vem sendo feita cada vez mais. De acordo com os números do último censo religioso no Brasil, o número de ateus no Brasil passou assim de, acho que era 3 ou 4% para 7%. Houve um crescimento, mas o leitor vai observar que a proporção ainda é muito pequena. Quando nós pensamos na quantidade de ateus no mundo, esse número sobe um pouquinho. A maior concentração de ateísmo está na Europa, em alguns países da Europa, e depois no mundo civilizado, ocidental, vai para os Estados Unidos, e o Brasil é um dos países onde o número de ateus é menor no mundo todo. Mas sempre tem gente fazendo essa pergunta a respeito de Deus, particularmente os estudantes que estão na universidade, que encontram professores que são ateus, materialistas, evolucionistas, eles se veem lutando contra ou com essa questão a respeito da existência de Deus. Essa pergunta, Natsan, podemos provar que Deus existe ou que ele não existe? Eu acho que ela já começa assumindo alguma coisa que precisa ser esclarecida. Sim. Porque quando as pessoas querem prova da existência de Deus, elas estão querendo dizer uma demonstração matemática, física, química, num laboratório ou científica de que Deus existe ou deixa de existir. E então o que se está pedindo é impossível, porque Deus, no conceito cristão, ele não pode ser submetido às leis do mundo que ele próprio criou, que é o objeto da ciência. A ciência moderna, aliás, a ciência, ela se preocupa com o mundo concreto, palpável, tangível, ela se preocupa com leis, ela se preocupa com pesos, ela se preocupa com distâncias, massas, relações de forças, e não tem como submeter Deus a esse tipo de experimentação ou investigação. Que tentem, né? Ainda que tente, porque Deus, na concepção cristã, ele é espírito eterno, invisível, onipotente, onisciente. Ele é o criador de todas as coisas. Aquilo de que a ciência se ocupa, que é o mundo material, na verdade, não é Deus, mas a criação dele, expressão da sua graça, do seu poder e do seu amor. Então, a rigor, o que nós podemos dizer é que, se por prova se entende prova científica, então a resposta é não. Não se pode provar cientificamente a existência de Deus, como também não se pode provar a sua não existência, porque Deus foge do escopo da ciência. A gente precisa ter cuidado para não tornar a ciência uma espécie de
verdade absoluta ou a referência final de todas as coisas, como muitos querem fazer isso, especialmente os materialistas e com certeza os ateus, que querem, que dizem que o mundo é aquilo que pode ser tocado, visto, sentido, provado, cheirado, experimentado e submetido às leis do método científico ou empiricista de averiguação e pesquisa. Naturalmente, essa é uma visão muito reducionista, né, de mundo, de realidade, pensar que tudo que existe se resume em química e interação de átomos e assim por diante. Deus é muito mais do que isso, ele não pode ser submetido a esse tipo de experimentação. Agora, Natsan, a verdade é que esse tipo de pergunta ela é feita por pessoas que um dia já tiveram consciência da existência de Deus. A verdade é que ninguém nasce ateu. Exato. Ninguém nasce ateu. A pessoa, ela nasce com uma consciência da existência de um ser superior. Pode ser que ele não a conheça com esse nome de Deus, mas essa consciência de que existe um ser superior, que existe uma realidade que vai além dos nossos olhos, que existe um poder por detrás do mundo observável e tangível, é comum a todas as tribos, povos, línguas e nações de todas as épocas. Todas as culturas têm religiões. As culturas mais antigas, as mais primitivas e as culturas mais avançadas e as mais modernas. Chegou-se um dia, pesquisadores e filósofos e cientistas ateus, especialmente no ápice do iluminismo, do racionalismo, há 200, 300 anos atrás, eles profetizaram o fim da religião. Disseram que o progresso humano e a ciência acabaria por eliminar a religião do coração humano, e a ciência, então, reinaria suprema. Mas hoje a gente olha para o mundo, ele é tão religioso como sempre foi. As religiões estão em todo lugar, as pessoas invocam o seu Deus, creem que existe uma realidade além dessa realidade que nos cerca. Por quê? Porque isso está inato ao ser humano. Exato. Ninguém nasce ateu. As pessoas se tornam ateias. Para que elas cheguem a esse ponto, elas vão precisar sufocar, suprimir aquela vozinha lá dentro, no coração, na consciência, que diz que tem alguém, que existe uma realidade além da nossa, que nós não somos deuses e que nós não nos criamos e que o mundo não veio a existir por acaso, mas que existe um ser que domina, que controla, que guia, que abençoa, que ouve, que intervém na realidade humana. Agora, Nathan, eu vou te dizer uma coisa, o que me preocupa mais não são esses nossos amigos ateus. Eu tenho alguns que são, e são gente finíssima, gente boa, né? Não me preocupa tanto eles. O que me preocupa é a quantidade de brasileiros que dizem que acreditam em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Algo contrassenso, digamos uma contradição de comportamento, de crença. Exatamente. Eu chamaria esse pessoal de ateus práticos. Ou então eu chamaria isso de ateísmo cristão. Deixa eu explicar. O cidadão só chega para ele e pergunta assim: Deus existe? Sim, existe. Você acredita que Deus de fato está aí, que criou? Sim, creio nisso aí. Tá, e o que é que isso afeta a sua vida? E o cidadão vai botar a mão no queixo e vai dizer: não sei. Não é? Então ele acorda, ele toma café, ele vai para o trabalho, vai para o seu estudo, vai para a sua escola, vai fazer o que ele tem que fazer, almoça, janta, depois vem para casa, vai assistir televisão, vai bater papo com os amigos, vai para a balada e Deus não aparece na vida dele. Ele não fala com Deus, ele não pergunta a Deus, não quer saber o que é que Deus acha da vida dele, não recorre a Deus quando ele está preocupado. Alguns, às vezes, quando a coisa aperta, quando fica ruim, está doente, problema financeiro. Aí ele chama a existência de Deus. E, aliás, um dia desse eu vi na internet um quadro interessante, não é? De 2 pitbulls pulando uma cerca e a frase dizendo assim: na hora que o pitbull salta a cerca, não existe ateu. Né? Eu já vi isso de um avião, né? Em queda livre não existe ateus. Em queda livre não existe ateus. Então, a pessoa só se lembra de Deus na hora do aperto. Então, a pergunta: quem é que está causando, quem é que está desonrando a Deus mais, por assim dizer, desculpem a expressão, mas ou quem é que estaria ofendendo a Deus se ele existe mais? Eu creio que são esses que dizem que ele existe, mas que na prática vivem como se Deus não existisse. Certamente. Bem, esse é um tema bem controverso e certamente que nós vamos encontrar outros assuntos dentro dos próximos programas que vão acabar voltando para esse tema.
há neo-ateístas na Europa, enfim, dizendo que, e aí encaixa, quem sabe, com o que o senhor acabou de dizer, que aqueles que acabam crendo na existência de Deus, mas vivem como se ele não existisse. Há uma frase lá na Europa que foi bastante divulgada por Dawkins, dizendo, olha, provavelmente Deus não existe, portanto, cuide da sua vida. Pois é, ele foi honesto em dizer provavelmente, porque ele não pode provar. Exato. Então, eu acho que no risco de Deus existir, eu acho melhor aproveitar a vida crendo que Deus existe. Com certeza. Obrigado, pastor Augustus. Ok, vocês ouviram então uma boa resposta que certamente vai te ajudar quanto a esse tema e ampliar a necessidade de procurar relacionar-se com o Deus vivo e verdadeiro. Leia a Bíblia para compreender e aprender mais acerca de sua pessoa. Para pensar nisso, vamos ouvir o trecho de uma música cuja letra tem a ver com o tema de hoje. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia o firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes, noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando, Deus é excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce Espírito da palavra do Senhor. E você ouviu do CD A Brasileira Expresso Luz cantando Os Céus Proclamam. Ficaremos por aqui hoje esperando que você tenha sido ajudado no entendimento da sua realidade atual e das questões que estão inquietando a sua mente e seu coração. Pastor Augusto, suas palavras então despedidas do programa de hoje. Nós queremos saudar os nossos ouvintes, agradecer a sua audiência e lembrar para você: busque a Deus enquanto você pode. Se você diz que crê nele, busque-o para direção, perdão, salvação, redenção e bênção na sua vida. Que Deus esteja com você. Ok, caso tenha alguma dúvida, envie sua pergunta para o e-mail que a gente tem divulgado, em poucas palavras, tudo junto, em poucaspalavras@pipg.org. E esperamos você novamente amanhã, neste mesmo horário aqui nesta emissora. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite, será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3212-3320. www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação na